Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Daiane, obrigada. E boa tarde a todos e todas que já estão aqui no Barato da Idade. E hoje não tem o Miguel, como a Daiane falou, mas Miguel volta na próxima semana. E aí eu entrei aqui para poder apresentar a minha convidada de hoje, que é Marta Skinner. Daqui a pouco já vou trazer ela. Ela é economista da UFRJ, é cientista política da IESP, professora de economia aposentada da UERJ, da PUC do Rio de Janeiro, da Cândido Mendes e do IBMEC, aqui no Rio, e da pós-graduação também de Comércio Internacional da UFRJ. Eu não sei se a Marta... Deixa eu trazer ela aqui, mas eu não estou vendo ela. Acho que ela... Marta, cadê você? Não sei. Vou ver se ela volta daqui a pouco. Mas a Marta é uma economista, uma professora super... Vou mandar aqui uma mensagem para ela, porque ela estava aqui e eu acho que ela caiu. Uma professora super preparada, que deu aula durante muitos anos, nesses lugares todos que eu falei aqui para vocês. E eu queria justamente que ela viesse aqui contar para a gente como é que é a vida depois da aposentadoria. Ela sempre foi uma pessoa muito dinâmica, uma professora muito querida pelos alunos, e não sei onde é que está a Marta. Deixa eu dar um toque aqui nela para ela vir conversar com a gente. Oi, Regina, quer um apoio aqui, né? Porque fazer isso sozinha, às vezes, é mais difícil. Ela falou que está nos bastidores, mas... Ela está, mas acho que está com a câmera fechada. Acho que está com a câmera tentar fechada. Abrir, acho que... Ou ela sair e entrar novamente, às vezes ajuda. Às vezes o StreamYard dá uns bugs, né? Vou falar com ela. E a gente ficar sozinha e tendo que falar, gente, é um negócio, né? Você tem que falar, um pesadelo, né? Marta, é um problemaço. Sai e entra de novo. Ela saiu. Tá bom. Vamos esperar ela entrar novamente, que aí o Vassoléu depois não caiu e não conseguiu voltar, né? Mas é uma chance de conversar com você, né, Daiane? Muito boa. Muito bom te ver aí. Mas eu depois vou mandar... Eu vi o Vassoléu falando sobre Antônio Cândido, e eu me lembrei de um programa que eu fiz no Estação Sabiá. Acho que foi no Estação... Não, acho que foi, na verdade, com o Mário Vitor, com o Eduardo Corel, que fez um filme sobre as últimas anotações do Antônio Cândido. Eu vou mandar para você mandar para o Vassoléu, e quem quiser assistir também, está no YouTube, está aqui no nosso arquivo, aqui na TV 247, que é uma entrevista linda, que é um filme super bonito, sobre as últimas anotações do Antônio Cândido, e feito pelo Arthur Coléu. Eu não sei o que está acontecendo com a Marta, acho que você tem que abrir sua câmera. Será que ela está pelo celular? A câmera parece estar fechada, ou ela não está autorizada com a câmera. Alguma coisa está travando aí. Ela está conseguindo entrar na sala, mas não está acessando. Agora foi. Pronto. Não, volta. Abriu, mas fechou de novo. Vou botar ela aqui para ela ouvir a gente. Ela está ouvindo a gente aqui no... Está ouvindo, certamente. Então, olha, você tirou alguma coisa da frente aí da... Pronto. Opa, agora... eu botei ela, mas já acabei de... Marta, agora a gente não está te ouvindo. O som está aberto, só falta autorizar o microfone, talvez. Vê se você tem como autorizar. Ela deve estar no celular, né? No celular, exato. Não, está na máquina? Ela está na máquina. Então, dá uma olhada aí no seu computador, que deve ter um lugar aí embaixo que você autoriza o teu... A gente vai fazer isso ao vivo. Tem um lugarzinho chamado silenciar embaixo ali, e um microfoninhos. E aí no terceiro ponto tem configurações. Talvez ali você consiga autorizar. Configurações, aí você vai em áudio, e aí escolher o áudio. Pronto. Isso, maravilha. Obrigada, Daiane. Mas ao vivo. Beijo, valeu. Entrou. Beijo, Daiane. Obrigadão. Eu estou vendo a imagem meio nublada. Geralmente eu uso a câmera que fica em frente à câmera do computador.
que é aquela cama... até que virar isso aqui para depois um pouco melhor. Isso, Tá? mas eu agora estou te vendo e estou te ouvindo, está um pouquinho... Está um pouco com eco, mas na hora que você falar, que você estiver falando, acho que não vai dar eco. Mas o Marta, já te apresentei aqui, essa economista brilhante que você é, e que veio aqui conversar com a gente, e você sempre me fala muito das suas aulas, você sempre diz assim, porque aí eu falei para meus alunos, aí eu disse isso, então, e seus alunos sempre te acompanhando muito. E agora você se aposentou das aulas, né? Então, eu queria que você me contasse um pouco essa tua vida em sala de aula e depois me contar o que você está fazendo depois da aposentadoria nas universidades. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme, Regina, estar aqui com você. É uma honra estar aqui nesse programa. Eu incuto como um programa de excelente qualidade e ele é mais divertido também, né? Eu não vou fazer diversão aqui, mas é alguma coisa que tem engraçado. Não, mas pode fazer também, se quiser. Mas eu estou dizendo, mas a vida de professora, eu acho uma vida muito gratificante, né? Porque eu trabalho como professora, fui professora primária, fui professora de pré-vestibular, fui professora universitária, e continuei, mesmo depois de acabar me aposentar, eu continuei dando aula na pós-graduação da UFRJ. Eu participo de um programa de cursos em Maricá, de formação em economia política. Eu continuo dando e preparo, desde 97, tem um turno de alunos que eu preparo para a carreira diplomática. Quer dizer, que é um público também de melhor qualidade, uma meninada esperta, sabida, estuda pra caramba. Então, é muito gratificante, né, preparar esse menino para essa carreira que é tão prestigiosa. A nossa burocracia é uma das mais prestigiosas. E vemos aí brilhando. Hoje mesmo eu tive assim, uma satisfação enorme. Um ex-aluno meu do IBMEC, um garoto novo que eu vi chegar pelo ProUni, menino inteligente, esforçado. Ele fez mestrado depois na UERJ, doutorado, e hoje ele estava fazendo uma defesa oral, uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Um menino que deve ter 35 anos. Né? Isso me deu orgulho danado, né, o fato de vê-lo lá. Eu acho que a vida de professor tem isso, a gente é trabalhoso. Agora, apesar de ser trabalhoso, a gente tem que preparar aula, separar texto, ler antes o que vai dar, né? Mas é interessante que essa pergunta eu sempre ouvi: você trabalha ou só dá aula? Essa pergunta se faz muito a professor. Ninguém acha que a gente não trabalha. Porque eu acho que é um trabalho e é tão gratificante que eu... Não só gratificante, é um dos trabalhos mais importantes que tem, a aula, dar aula, formar pessoas, né? Exatamente. Então, a minha vida na universidade, quer dizer, eu mantive sempre uma relação muito afetuosa com os alunos, sempre fui uma professora severa, uma professora dura, cumpridora dos meus deveres, não falto aula, nada disso, faço provas, não dou mole para aluno, para cola, nada disso. Mas, no entanto, os alunos entendiam isso, porque eles viam que eu levava a sério. Né? E eu sempre dizia para eles que a entrada na universidade não era só a sala de aula. Passa por ali na universidade uma porção de campeões, uma pesquisa, às vezes, de 10, 15 anos, que vai lá apresentar o resultado dessa pesquisa, não necessariamente na determinada área que você está. Isso permite ao estudante universitário, numa universidade, conhecer vários outros campos do conhecimento, né? E fazer essa conexão entre o direito, entre a economia, entre a sociologia, entre a política, entre até a medicina, entendeu? Quer dizer, a questão da saúde. Eu trabalhei muito tempo com o pessoal do Instituto de Medicina Social, em que se trabalhava política pública para a saúde. Então, quer dizer, acaba tendo um circuito de pessoas que transitam ali na universidade, que enriquece muito o aluno. Eu brincava com eles: olha, levantar as antenas agora, e antenar que tudo que vai passar aqui vocês têm que aproveitar. Porque quando a gente é jovem, a gente não dá esse valor todo, né? Então, eu dizia para eles: olha, é a última chance que você tem de ficar aqui sentadinho, alguém te ensinando alguma coisa, viu? Então, você tem que aprender para poder passar adiante, poder exercer sua profissão. Então, eu fui sempre muito feliz, gosto muitíssimo do que eu faço. Né? Já tenho mais de 100 alunos na carreira diplomática, tem meninos hoje que já são juízes, tem menino procurador, tem menino desembargador, tive até ministro. Né? Então, isso me dá uma satisfação enorme, porque o trabalho vale a pena, está valendo a pena. E o meu trabalho principal nessa área de economia, que eu comecei a dar aula no final dos anos 70, mas principalmente no final dos 80, nos 90, foi se dando um poder tão grande aos economistas, né, que os meninos que entram na universidade começam a achar que eles vão sair dali com saber, né, que é o saber principal.
Eu me lembro que eu fazia com os meninos do primeiro período, eu gostava de pegar o menino novinho quando ele entrava, para começar a dar ele uma atratividade, para ele gostar, porque eu sei da dificuldade. Todos nós entramos na universidade e a gente fica meio perdido, não sabe muito bem se é aquilo que a gente quer. Eu queria logo conquistar aqueles corações para eles entenderem que tem muita coisa interessante para estudar. Coisas chatas para um, interessantes para outro. Né? E eu pegava o menino e fazia um questionário, aquelas perguntas de que já leu, o que está em economia, quais são os gostos, os filmes que viram, etc, etc. E eu me lembro que eu perguntava assim, de cada época, pegava 10 figuras, né, proeminentes, ou que tinham cargos públicos importantes, né, na esfera da economia ou na esfera da sociedade como um todo, da política, e colocava para eles dizerem qual era o cargo, para ver se eles sabiam. Tinha gente que não sabia nem quem era o governador do estado, entendeu? Tudo bem, eu estou só querendo saber com que eu estou tratando, entendeu? E eu me lembro, na época do governo Fernando Henrique, eu perguntei, o presidente nem precisava, porque o Fernando Henrique era muito midiático, aparecia toda hora, mas eu lembro que eu botei o nome do Pedro Malan, né? E Pedro Malan era ministro da Economia, né? 80% ou mais da turma, me lembro que respondeu vice-presidente. Aí eu achei interessante, claro, como é que eles entenderam? O menino lá de 18 anos é o que manda depois do presidente, está entendendo? Quer dizer, o vice para ele é quem substitui o presidente. E eu achei muito simbólico isso. Aí começamos a explorar exatamente esse papel do ministro da Economia, do papel do economista e o papel social que ele tem. E tirando essa ideia que se passa na mídia, nos jornais, nas conversas informais, que as pessoas não são obrigadas a entender economia, obrigadas a entender economia é economista, né? Então, acho que todo mundo fica se sentindo, até desculpa, mas eu não entendo muito bem. Não tem que fazer desculpa, fazer introito para fazer uma pergunta, não. A economia é uma ciência como outra qualquer, mas uma ciência social. É isso que eu ia falar, isso que eu ia perguntar para você. Eu acho muito interessante você dizer isso, né? Que a economia é uma ciência social. Explica isso aí para a gente. Os meninos todos, quando eu perguntava se era uma ciência social, a metade da turma dizia que era exata. E porque veio para lá porque gostava, vamos dizer, de história e de matemática. Eu falei, gostar de matemática, eu brinco porque eu gosto, né? Eu falei, é quase uma obrigação, entendeu? Em turma de direito, os meninos detestam a matemática, o menino que vai para direito não gosta. E eu brincava com eles, olha, pelo menos percentual que você cobrar honorário, né? Você tem que saber, senão não vai conseguir cobrar honorário. Então, a matemática, como eu mostrar para eles, é um recurso que a gente usa, né? Para fazer simulação, para analisar a tendência, assim como você faz, por exemplo, você mede a criança desde pequenininha, vai vendo mais ou menos o ritmo de crescimento que vai lá apontando com uma determinada tendência de ter tal altura. Entendeu? Mas isso não garante que vai ser aquela altura que você está projetando. No meio do caminho pode ter qualquer intercorrência e ele não cresceu o que estava esperando. Né? Então, eu dizia para ele, antes de mais nada, quando você se inscreveu aqui na universidade, você se inscreveu no Centro de Ciências Sociais, porque a economia faz parte do Centro de Ciências Sociais. Não é a parte humana, não é a parte de exata e tecnológica, nem na área biomédica. Então, você está numa área social. Então, entender que essa ciência, né, a obrigação dela, o papel dela, o estudo dela, visa o quê? Visa a maximização, né, da satisfação da sociedade, entender os problemas, e, pelo lado econômico, muitas das satisfações da nossa vida vêm pelo lado econômico. É um melhor salário, é um melhor emprego, de determinados direitos no trabalho, né, e limites, né, de atitude no trabalho. Então, vários dos direitos e várias das conquistas se conquista pelo mundo econômico. Né? É por isso que eu reparo que, hoje em dia, isso já vem do final dos 90 para cá, a ideia que se passa na mídia é que o sistema é perfeito, né? Que o defeito estão nas pessoas. Então, a garotada não questiona mais o sistema. E como ele não entende por que o sistema, o pessoal diz que é perfeito, mas não atende a ele, o que você faz? Você vai ficando com raiva. Você vai ficando com raiva, não consigo empurrar esse sistema, né? Por quê? Porque se passa a ideia de que a economia serve, na verdade, para... Não é que passa a ideia, passa essa ideia, mas maximiza o interesse da classe produtora. Eu dei aula para um garoto que ele se preparou para o Itamaraty e ele era designer. Né? Ele era designer, garoto muito inteligente, tinha feito pós-graduação na Alemanha. E ele me falou uma coisa muito interessante. Ele disse interessante, Marcos, que no curso de economia, toda a lógica do encadeamento dos manuais, dos pontos nevrálgicos que caem na prova, são sempre na perspectiva de como melhorar a situação do produtor.
E nós, no design, estamos sempre preocupados em como maximizar, quer dizer, a utilidade para o consumidor, para aquele que vai usar. É o design de produto, é a utilidade do produto. Então, ele notou uma coisa, 2 anos, 2 cursos completamente diferentes, entendeu? Então, o ensino da economia tende a fazer a cabeça dessa meninada de que ele está trabalhando para maximizar a eficiência, que significa mais ganho, mais lucro para o empresário. Então, que ele será tão melhor, né, se ele for o maximizador do lucro. E eu entendi isso muito menina, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a perceber a lógica, eu disse assim, eu não vou ser uma maximizadora de lucro, uma minimizadora de custo, uma maximizadora de lucro. Não vou. E aí comecei a me banjar como é que você reverte esse pensamento, né? Porque é um pensamento que até hoje ainda em muitas universidades vigora, né? Como é que você reflete? Com quase todas. Então, apesar de as matérias que estão na grade do currículo do menino, né, que está que estão nos concursos e tudo mais, tem essa visão. Então, a gente lê essa visão com olhar crítico, entendeu? O que a gente trabalha é entender que o senso comum nem sempre é a verdade. Então, é desmontando essa ideia do senso comum. Né? E com isso, dá a eles uma frase que o meu pai me disse: no momento que você começa a discordar do senso comum, você é livre. Você não é capitaneado por ninguém, você não é gado de ninguém, entendeu? Você não é um seguidor fanático. Então, para ele entender que, se é dado dessa forma, essa lógica pressupõe, por exemplo, que por detrás dessa lógica existem interesses particulares daqueles que têm poder para verbalizar e fazer valer seus direitos, né? Que são os donos do dinheiro, como a gente diz, os donos do dinheiro. Então, que ele está estudando aquilo, mas que tem que olhar, na hora que ele for atuar, ele tem que pensar como é que isso tem consequência no momento que ele consegue tal nível, tal de produção, ou de rentabilidade, ou de produtividade, como é que isso afeta a vida da população, afeta a vida do país. Até porque eu dei 35 anos aula numa universidade pública, eu estudei a vida inteira em escola pública, eu fiz universidade pública. Eu acho que o compromisso de um estudante que sai da universidade pública é ele servir ao público. Não é apenas servir como é que se diz? Ao interesse particular. É claro que nos empregos, quando o menino vai para uma empresa, né, ele tem que trabalhar no nome da maximização da eficiência e do ganho para essa empresa. Então, a vida corporativa tem uma outra cabeça. O cara quase que veste a camisa na alma, como eu digo. Né? Então, ele pode ser... Eu sempre dizia assim para eles, olha, o indivíduo que está naquele papel do capitalista, do empresário, ele não é o dono, mas ele está ali dirigindo, coordenando, atuando como gestor. Ele pode ser o melhor pai do mundo, o melhor irmão do mundo, o melhor filho do mundo, o melhor amante do mundo, mas ali ele tem que ser mau. Se tiver que demitir, 10, 20, ele demite, ele tem que fazer isso. Então, você não confundir o papel dele na empresa no papel social que ele tem, entendeu? Então, é interessante porque se mistura isso. Eu vejo os comentaristas na televisão, né, falam das relações, por exemplo, da política externa. Né? O Trump, o não sei quem, o Putin, o Xi Jinping. Como fala você faz uma fofoca de pessoas que são amigas, quer dizer, que as relações entre países são de amigos, se entendem bem, pensam igual. Não, na política é muito pelo contrário. Né? Na política, você não tem amigo, você tem aliado. Né? Você tem aliado. Eu sempre falo assim para eles, olha, quando é que você, no código do mundo masculino, acaba a briga? Quando bota a mãe no meio, né? Pois quando bota a mãe no meio. Mas na política não é assim. Você botou a mãe no meio, no dia seguinte você precisa bater nas costas daquele cara, porque ele precisa votar com você pelo saneamento da sua cidade. Né? Então, quer dizer, a lógica é interpretar de forma diferente. Né? Então, por exemplo, aquele parlamentar faltou demais. A falta ao serviço que ele está ganhando nos é entendido como algo de responsabilidade, falta de compromisso. Nem sempre. Muitas vezes, por exemplo, o presidente do Congresso, qual é o poder do presidente do Congresso? De pautar. Então, ele tem uma lista de demandas, de projetos, de leis, né, que os deputados, senadores fazem. Então, lá, ele bota esse ou aquele para votar. Né? O poder dele é esse, pautar. Aí, quando ele bota para pautar uma coisa
que, por exemplo, foi você que fez você era um partido, fez um determinado projeto de lei e você quer aprovar aquele projeto. Você tem que conversar com todos os demais deputados e senadores. Tem que ter um tempo de conversa. Tem que ter um tempo de conversa, de convencimento, explicar por quê, qual a importância disso, para que isso vai melhorar a vida, piorar a vida, etc, etc. Você tem que fazer isso, né? Então, tem esse tempo, né? E, por outro lado, quando você está nesse meio do caminho até votar, suponha que você não conseguiu ainda um quórum suficiente, um público suficiente para aprovar. Você quer mais é que não possa ser botado em votação, né? Então, o que você faz, seu partido? Sai, vai lá para o banheiro, vai para uma lanche, não aparece no plenário, entendeu? Não dá quórum, a lei diz que se não tem no quórum tal, não pode botar em pauta, não pode votar, entendeu? Então, são artimanhas da vida política. São artimanhas e estratégias que a pessoa vai aprendendo. Deixa eu ler aqui, olha, a Ana Terra dizendo, Marta, querida amiga de infância, sempre brilhante. A Maria Garcia dizendo, economia é ciência social. Eu sou economista, por isso. Dilma Rousseff também, Florestan Fernandes também, Mercadante também. E aqui a Maria também dizendo, a Maria da Conceição é minha ídola, e a Lúcia Varenga, Marta é maravilhosa. Mas, Marta, eu queria, me interessa muito essa tua interação com seus alunos, e que eu sei a sua postura de esquerda e tal, na economia e tudo, e sei como é que são, como é que você mesmo falou, né, que os estudantes às vezes entram sem saber nada de nada, e provavelmente também sem posições políticas, eu não sei. Como é que é essa conversa em sala de aula, quando você mostra a sua posição, mostra a importância dessa questão da economia ser uma ciência social? Como é que é essa interação? Como é que você forma os teus alunos para que eles consigam ter discernimento e também pensamento crítico, né? Isso, eu estava dizendo, a consciência cidadã, né? Todos nós fazer a consciência cidadã. E eu acho que um professor, eu nunca me filiei a partido nenhum, exatamente porque eu acho que a gente não pode estar rotulado, porque ela é petista, porque ela é pedetista, porque ela é pessoal, o que for. Nunca me filiei a partido nenhum, né? Para ter independência de poder falar, né? Então, mostrar, quer dizer, o papel dele ali, né? O estudo que a gente está fazendo em prol do comum, do bem comum, da melhoria da qualidade de vida da sociedade, da distribuição, né? Não é favorecendo tal ou qual candidato, mas, claro, vamos dizer, tem uma disputa. Eu me lembro, no final dos anos 90, um aluno falou assim para mim, Marta, você fala de política, eu lembro a ele sempre o nome da economia quando ela nasce, passa a ser considerada ciência, lá no final do século XVIII, 1776, depois da obra do Adam Smith, né? Ela chama-se economia política, e ela já nasce. Não tem o dia do parto, né? Não tem o dia do nascimento da economia, mas ela passa a ser entendida como ciência a partir da obra do Adam Smith, um marco histórico, tá? E que vai, portanto, analisando, interpretando o funcionamento dessa parte da vida social, que é a vida econômica, né? A gente tem a vida familiar, tem a vida social, tem a vida esportiva, tem a vida, como é que se diz? Familiar, etc. Mas tem a vida econômica. Na vida econômica, você é consumidor, você é investidor, você é trabalhador, você como é que se diz? Atua ali, né? Então, a lógica do que a gente atua, a racionalidade que a gente atua enquanto a gente é consumidor, qual é a lógica? A lógica, eu quero comprar o mais barato e melhor, né? Você vai a um shopping, você fica rodando para achar, eu vou comprar essa blusa, combina com aquela calça, combina para ter várias utilidades. Maximizar a sua utilidade, né? Quer dizer, o seu benefício. Mas você não faz isso, por exemplo, nas suas relações de escolha de amigo, né? Você não escolhe, o menino escolhe a namorada, a menina escolhe o namorado, ou o marido, o que for, por essa lógica. Quem vai me dar mais benefício, né? Então, isso é que eu fiquei preocupada quando eu comecei a ver acontecer, nesse discurso da juventude, a escolha de tal ou qual pessoa por conta dessa racionalidade do consumidor. Eu digo, você não está comprando uma blusa, você não está comprando um carro, quando você está escolhendo, então você está decidindo ser namorado dessa menina, né? Então, eu acho que isso vai penetrando. E por quê? Vai penetrando? Porque se passa a ideia de que essa racionalidade como se tivesse uma hierarquia de racionalidade,
seria a racionalidade mais pura, mais inteligente, do mais competente, entendeu? Então, eu me lembro que nesse final dos anos 90, eu ia contar isso, o menino chegou, Marta, você fala tanto de economia política, etc., mas você não diz em quem você vai votar. Era a disputa do segundo turno, em 98. Eu falei, meu filho, você não entendeu o que eu vou votar, então você vai levar pau, entendeu? Você pode insistir, você vai levar pau. Porque, pelo tudo que eu falo, pelo tudo que eu defendo, se você não consegue entender em qual das duas plataformas isso se encaixa, né? Entendeu? Porque não era, tá bom que não tinha essa polarização de extrema-direita com centro-esquerda, porque nós nunca tivemos extrema-esquerda aqui no Brasil. Né? Nunca concorrendo a nada. E aí a extrema-direita também entrou, teve acesso à disputa eleitoral, quer dizer, para valer, a partir do golpe. Você nunca teve extrema-direita tendo proeminência nas eleições. Você teve Amaral Neto, você teve Sandra Cavalcante lá no final, mas nunca tiveram uma expressão eleitoral. Passaram a ter depois do golpe de 16. Então, eu acho que aí sim fala-se em polarização. Não, polarização só para um lado, quer dizer, esticou a corda para a direita para ficar extremo, mas a esquerda não foi para a esquerda, para o extremo. Quem disser, né, é porque não conhece, né, o que é ser de extrema esquerda. Né? Não sabe nada. Não sabe nada. Então, eu acho que a obrigação nossa, eu começo o meu curso falando sobre o pensamento econômico, sobre as matrizes ideológicas. O que é o liberalismo quando ele nasceu, o que pensa, como é que vê a sociedade, como é que acha que as pessoas se comportam. Explico como é que os nacionalistas, né, na Alemanha, ali no final de 1840, List, vai discutir exatamente com essa ideia liberal. Bem, não é bem assim, tem alguns defeitos aqui, ali, né? Acho que o Estado tem que promover a proteção, tem que defender, como você defende uma árvore nascente, a indústria nascente, e o socialismo, que vai analisar na obra do Marx e do Engels, né? E eu sempre digo para eles, Marx não foi um operário que passou as agruras da fábrica, não viu nem perder o dedo na fábrica, viu? Era filho de um advogado bem-sucedido, Engels era filho de um industrial, escreveu alguns dos seus textos no Castelo da Baviera. E o Marx na biblioteca do British Museum. Né? Então, o que o socialismo vai ver? Qual é a diferença? Eu digo, o liberalismo está analisando como cada pessoa age e pressupondo que cada um age pelo seu próprio interesse, e todos agindo pelo seu próprio interesse, havia uma confluência natural que todo mundo seria feliz. Entendeu? Era mais ou menos assim, só para resumir. Os nacionalistas, não funciona assim com essa total o interesse individual. Porque o interesse individual é muito diferente do interesse da nação. Então, a análise do liberalismo está analisando o comportamento das pessoas. Na análise do nacionalismo, é o comportamento devido e indicado para as nações, para promover desenvolvimento, e, portanto, por exemplo, o List diz assim, por que se todo mundo conflui para se desenvolver, por que a Inglaterra está muito à frente das outras nações? Isso ali em 1840, tá? Por quê? São mais capazes? Imagina um alemão dizer isso, né? Então, ele vai mostrar que teve uma opção de procedimentos da política econômica, de defender comércio, etc., que vão garantir, portanto, o sucesso das atividades. Né? E aí ele pega, o estudo do lixo, pega todas as práticas de fraudar a alfândega da Inglaterra, mostrando como é que não é essa pureza, né, de tudo livre, claro, e que flui naturalmente com a ideia da mão invisível. Né? Mais tarde vai aparecer um que vai dizer assim, a mão invisível nunca existe, ou nunca existiu, ou estava cometida de artrose. Né? Com a crise de 30, depois você tem não sei quantas outras crises. Bom, em suma, os socialistas vão olhar pela a ideia de que essa parte da vida social, que é a economia, né, é tão marcante, é tão determinante as relações que se estabelecem nela, que elas se transportam para a vida social. O que ele quer dizer assim, a relação patrão-empregado é capitalista versus capitalista. Então, ele mostra que nesse sistema de produção, que é chamado capitalista, que não nasceu naturalmente, nasceu em umas condições históricas determinadas. Aonde que nasceu? Na Inglaterra, né? Na Inglaterra, que era o país, no caso, que dominava o comércio internacional, né, no mercantilismo. Então, que tinha, portanto, uma acumulação anterior de recursos. Ele chama de acumulação primitiva. Né?
Eu sempre brinco com meus alunos, quando querem falar de empreendedorismo. Aí esse menino começou do zero, e aí chegou o sucesso. De mentira, teve uma acumulação primitiva antes. Um pai, um padrinho, um avô que colocou dinheiro no início. Essa de comecei do zero e virei bilionário, é muito pouco provável, pode ser um caso em mil. Né? Então, tirar essa ilusão. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe esse sistema cria um antagonismo, um conflito de interesse entre o capitalista e os trabalhadores. Todo mundo sabe. Hoje a gente está falando disso, que o interesse do capitalista é minimizar o salário, os custos dele, e maximizar o lucro, e os trabalhadores querem ter uma maior participação naquilo que ele produz. Né? Então, por exemplo, pegar aqui esse celular. Dentro desse celular, vamos dizer que ele vale 5 mil. Tem o valor da tecnologia, do design, do material, do cobre, tudo que entrou, que eu não sei o que entra na fabricação. E tem o trabalho humano, o trabalho intelectual e o trabalho humano da própria confecção. Esse trabalho conta, aqui vamos dizer que saiu 5 mil, vamos supor que esse trabalho, total do valor do trabalho aqui dentro foi de 800, tá? Mas 800 é o que ele está contribuindo em termos do trabalho dele para vender, para que o capitalista venda esse telefone por 5 mil. Mas ele não recebe 800, ele recebe 400, tá vendo? Então, o valor que está embutido na mercadoria como trabalho, na verdade, ele recebe. Por que ele recebe 400? Porque ele recebe o preço da força de trabalho. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando se abriu o polo petroquímico da Camaçari, na Bahia, tá? Então, o engenheiro químico ganhava, sei lá, vou inventar um valor aqui, 5 mil, supor. Mas, na Bahia, em média, o salário médio daquela região, do engenheiro, era de 3. Bastava você oferecer 3,5, você tinha uma fila de gente para trabalhar, você está entendendo? Então, são as condições da força de trabalho em determinado lugar que vai determinar, que vai permitir um tal salário. E no lugar onde o preço do trabalho é 5 mil, né, da força de trabalho, se o cara quiser pagar 3,5, ninguém vai se oferecer para trabalhar, tá entendendo? Mas o que eu quero dizer, o valor que está embutido na mercadoria, que é o que a gente chama de mais-valia. Né? Eu contribuo com 10, mas só recebo 8. Eu recebo 5. Então, o Marx vai mostrar que existe um antagonismo entre a intenção do capitalista e a intenção dos trabalhadores. Então, ele diz que isso que permeia todo esse sistema, uma coisa chamada luta de classe. Aí você vê as pessoas dizerem, coitadas, eu fico vendo que não teve acesso à informação, ao estudo. O Lula criou a luta de classe. Ninguém criou a luta de classe. O sistema capitalista permanentemente tem essa luta de classe. Luta não significa ódio, quero matar o outro, não, nem furar os olhos, não, entendeu? Existe o ódio que eles têm no Marx, que a turma da direita tem. O que o Marx representa? O Marx representa um estudo minucioso, perfeito, um estudo minucioso das relações de produção no sistema capitalista. E ele aponta, né, milhões de falhas em que sentido? Das relações humanas. Então, por exemplo, ele diz o seguinte, que a tecnologia, né, a introdução da tecnologia, que o capitalismo chama capitalismo, que usa capital é produzido anteriormente, a máquina, o equipamento, a instalação, né, tem uma capacidade suprema, maior da história do mundo até então, de aumentar a quantidade de produtos, a oferta de produtos vai ser uma coisa gigantesca. Ele é fenomenal nesse aspecto. Né? Sim, ele é fenomenal nesse aspecto. Mas, por outro lado, ele vai olhar o outro lado. Mas a tecnologia, por sua vez, vai criar desemprego, vai começar a expulsar a gente do mercado de trabalho, né? Na substituição. Você está falando lá em 1840. E essa turma que vai ficando, ele chama Exército Industrial de Reserva, acaba servindo para o capitalista, porque, na medida em que ele for crescendo, for precisando mais de mão de obra, essa mão de obra é barata, essa mão de obra que está fora do mercado, você está entendendo? Então, ele tem sempre um referencial em que ele pode minimizar o salário. Então, esse Exército Industrial de Reserva é quase um depósito de trabalhadores que vai viabilizando, a qualquer hora ele tem lá uma sobra de trabalhadores, que é, portanto, dizer, é um sistema que funciona com desemprego. Com desemprego, não necessariamente está todo mundo empregado. Entendeu? Então, ele não é um sistema perfeito em termos das relações sociais. Então, ele diz que a relação de poder entre um patrão e um empregado se estabelece na vida política. Né? Claro. Na vida política. Na hora que ele vai ser... Ele financia um senador, um deputado, que consegue fazer valer os interesses. Eu uso um exemplo mais tosco. Eu digo, patrão e empregada. Continua patrão e empregada na vida de casado, entendeu?
Entendeu? Isso fica embutido ele diz, ele está dizendo isso. Então, o ódio que eles têm do Marx, fala que o Marx é isso, Marx é aquilo, é que ele está simplesmente analisando e vendo que esse sistema é um sistema conflituoso. Por exemplo, o capitalista, qual é a função dele em relação ao seu concorrente? Sentar do lado, bater nas costas, combinar quanto vai produzir? Não. Ele quer destruir o outro, né? Se ele puder. Claro. Tem um filme do Costa Gravas, que eu acho fenomenal, chama O Corte. Né? Um filme do Costa Gravas, que é uma história... Você lembra desse filme? É um rapaz... Meu nome desse qual? O Corte. É um rapaz... O Corte só. Então, você é um rapaz bonitinho, uma família bonitinha, o filhinho, ele está sem emprego, vai procurar emprego. Aí chega lá na agência, né? Enquanto a pessoa está lá tomando algumas providências, ele vai vendo os currículos das pessoas que estão concorrendo com ele. E ele pega o currículo e aí começa a procurar essas pessoas. Você que está vendo o filme está sabendo. A pessoa não sabe nem quem é ele. Ele começa a ficar amigo, assim, e mata. Ele mata. Você morre de pena, porque o outro também é um paizinho jovem, um filhinho apaixonadinho pela mulher, ele vai matando todos eles. Porque, na verdade, a lógica desse sistema é destruir o concorrente. Eu, hoje em dia, meus alunos, a finalidade da atividade capitalista não é o lucro, é o monopólio. É tirar todo mundo de volta e ficar sozinho. Entendeu? Então, maximizar o seu poder. Entendeu? Então, eu desconstruo essa coisa fantástica, maravilhosa, como dizia Conceição. Conceição foi minha mestra. Ela dizia isso. Imagina, os caras querem civilizar o capitalismo. Não tem civilização possível. Entendeu? Humanizar o capitalismo. Você até conseguiu. O Keynes, né? Quer dizer, lá depois da derrocada dessa visão liberal, que tudo funciona maravilhosamente bem com a crise de 29, ele lança uma teoria que diz, cara, não funciona assim perfeitamente, não. Não é perfeito equilíbrio. O governo tem que entrar. Como é que ele diz que o governo tem que entrar? Não é substituindo um empresário. Não é o papai governo substituindo o empresário que caiu fora. Porque ele diz uma coisa interessante. Olha que vai dar tempo de eu explicar isso. Ele diz assim, depois que a renda das pessoas sobe, você tem a sua satisfação do consumo. Você tem geladeira, você tem carro, você tem ar-condicionado, você tem freezer, lá, um monte de coisa. Né? Se você tiver aumento de renda, você não vai comprar outra geladeira, outro carro, você não vai aumentar o seu consumo na proporção do seu aumento de renda. Tem um aumento de renda de 20%. Você não aumenta o seu consumo em 20%. Entendeu? Pode aumentar, você já tem o seu consumo satisfeito. Mas tem uma galera que não tem o consumo satisfeito. Né? Então, o dinheiro na mão deles é aquilo que o Lula disse, o dinheiro na mão de muitos, né, gera o quê? Gera demanda. Por exemplo, né? Então, o que ele diz? Quando a economia chega a um determinado patamar, né, você não tem mais um aumento expressivo do consumo. Se não tem aumento expressivo do consumo, por que o empresário vai investir, ampliar a capacidade dele? Não tem por que ele ampliar. Ele não está sendo mau caráter, ele está sendo racional. Não tem jeito para comprar, eu não vou investir. Né? Então, o que acontece? Aí ele não investe, não expande a capacidade. Não expandindo a capacidade, isso vai desempregando, não vai só desempregando gente, desempregando máquinas, galpões que estão ocupados, etc, etc. Então, o que ele disse é que essa crise é uma crise decorrente de falta de demanda. Então, como é que você vai fazer com que haja demanda? Você vai obrigar o capitalista a investir? Não é. Isso é livre iniciativa. Ele investe se ele quiser. Aliás, tem que ter dinheiro para comprar, né? Exatamente, tem que ter alguém para comprar. Eu sempre digo para meus alunos, o verbo investir só é conjugado com dois sujeitos. Capitalista, que é o que investe na economia, e o governo, quando áreas em que o capitalista não tem condição de fazer e são de necessidade da sociedade, entendeu? Né? E são prioritárias, estratégicas, defesa, o que for, né? Saúde, o que for. Porque a sociedade diz que é estratégico. Eu quero cuidar, ter direito à saúde, direito à educação, né? Então, isso vai começando a criar outras obrigações para os governos. Os governos todos, do século XIX para cá, do século XX praticamente, passaram a ter uma série de obrigações exigidas pela coletividade. Então, por exemplo, o que ele diz? É preciso que o governo pegue, portanto, esses recursos que não estão sendo utilizados pelos empresários, tome emprestado isso. Aí se diz, toma emprestado como? O governo toma emprestado com títulos da dívida pública. Só pode fazer isso quem tem um mercado de títulos da dívida pública. A Inglaterra tem desde 1700, os Estados Unidos tem de 1900. Aqui se trata hoje a dívida pública como uma chaga, né? A dívida pública é uma arma que você pode
portanto, fazer a intervenção, e você pode se antecipar. Você pode fazer o investimento e depois ele se pagar. O que você está fazendo? Eu não posso emitir um título da Martins Química, nem você, Regina Zappa. Eu quero aumentar, fazer um grande investimento. Não tenho essa condição. Mas o governo tem essa prioridade. Todo governo tem. Né? Então, é interessante porque se passa a ideia de que a dívida é algo nefasto. Né? Ao contrário, a dívida pública é algo que permite ao governo fazer ações que não são possíveis serem feitas pelo setor privado. Então, olha lá. Aí ele pede emprestar e ele diz o quê? Que ele introduz esse dinheiro de volta no circuito. Aí, se eu falar fazer a roda da economia, o que é isso? O governo entra consumindo, né, arroz, feijão, comprando bem, etc., para gerar demanda e o empresário investir. Ele não está substituindo o empresário, ele está criando condições para o empresário investir. Né? Então, seria a lógica. Por exemplo, eu me lembro de uma mulher, quando teve o começo da Bolsa Família, que ela falou assim, numa entrevista, que ela estava muito feliz, a Bolsa Família era R$70. Hein? E ela dizia assim, eu estou muito feliz que agora eu posso comprar 3 caixas de lápis de cor, porque eu tenho 3 filhos e era uma caixa de lápis de cor. Você tem filho, você sabe, gente. Uma caixa de lápis de cor para 3. Eu quero um amarelo, não, eu quero ver. Uma briga danada. Então ela conseguiu, ela estava feliz, podia comprar 3. Então você está entendendo? O Bolsa Família dar dinheiro, não é uma invenção da cabeça do Lula. Essa é uma ideia lá do 30, que é o que o Roosevelt faz. Não, e você sabe que outro dia eu entrevistei um analista indiano, especialista em relações internacionais, e ele falou isso, a Índia copiou a ideia do Bolsa Família. Né? Claro. E isso foi uma coisa espetacular na Índia, mas foi copiado do Brasil. Mas deixa eu te falar só uma coisa, antes de você continuar. Até alguém falou que, olha, acho que esse filme que a Marta mencionou é o Cria Cuervos. Não é, porque o Cria Cuervos é do Carlos Saura. A Marta estava falando do Costa Gavras. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, antes que a gente termine. A gente sempre fala aqui, nesse programa, sobre a questão do etarismo. Você é uma voz muito potente na sua sala de aula, na sua vida em geral, nos seminários. Você é uma pessoa que está sempre, de uma forma muito dinâmica, se renovando e renovando enfim, os seus ensinamentos também. Mas eu queria te perguntar, você tem essa trajetória longa de aula, né? De dar aula. E o cenário econômico foi se mudando, se transformando. Hoje em dia, a gente sabe dos defeitos gravíssimos do capitalismo, de toda a tragédia que o capitalismo traz. Como é que isso foi mudando à medida que você ia dando aula e esse cenário ia se transformando claramente num fracasso do sistema capitalista e neoliberal? Não, mas o que acontece, repara bem o seguinte, é que, como eu estava dando aquele exemplo, né? Quer dizer, eu não tenho por que investir, eu, capitalista, não tenho como investir porque não tenho por quem comprar, mas você tem uma situação que é o sistema financeiro. Então, o sistema financeiro é composto de quê? De bolsa de valor, de corretora, de banco comercial, banco de investimento, fundo de investimento, etc, etc. Né? E um grande tomador de dinheiro do setor financeiro são os governos, as dívidas públicas. Porque eu posso tomar 10, 20, ele toma milhãozinho, bilhãozinho. Quando ele compra também, ele compra. Eu até brinco com o meu tamanho. Se eu deixar de comprar papel Chamex, ninguém vai sentir falta. O mercado não vai sentir falta que a Marta deixou de comprar papel. Agora, se o governo deixar de comprar, porque ele compra um volume muito grande. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: esse mercado financeiro, que, portanto, não aqui no Brasil, no mundo inteiro, é o grande financiador dos governos. Ele financia as dívidas públicas. É o grande mote deles ganhar dinheiro em cima das dívidas públicas. Entendeu? E o que acontece? Né? Isso gerou tanto uma possibilidade, né? Por exemplo, eu pegando o caso do Soros lá nos anos 80, que montou um fundo de investimento, suponho que ele ganhou $100 mil para aplicar, em menos de uma década, quem tinha dado $100 mil tinha $1 milhão. Essa capacidade de multiplicar o dinheiro sendo masculino, ser reproduzido dessa forma, é um espetáculo. É um espetáculo, né? Então, um cara que detém na mão dele, o fundo de investimento, seja ele, 3, 4, 5, 10 donos, aquela quantidade de dinheiro, tem mais dinheiro do que o PIB de vários países, entendeu? Então, ele pode dar ordem, se não fizer isso, eu retiro meu dinheiro daí. E retira
E ele fez isso com a Inglaterra, a Libra caiu lá para baixo, tá entendendo? Aí ele começa, portanto, a jogar com o câmbio e com a rentabilidade. E começa a mandar no mundo, entendeu? Começa a mandar. Aí você começa a botar tapete vermelho para ele. Por exemplo, Regina, em 2008, quando teve a crise, o que foi salvo? A crise foi feita por quem? Você teve a crise de 95, né? 94, 95 do México, você teve na Ásia em 97, você teve em 98 na Rússia, 98 no Brasil também, né? Só foi salvo pelo Fundo Monetário, é bom lembrar. Em 98 nós fomos salvos pelo Fundo Monetário, no primeiro mandato do professor Cardoso, que reelegeu ele, né? No segundo mandato dele, também, outra vez, nós fomos para o Fundo Monetário. Outra vez quebrou. Só se quebra a economia, atenção, quando você não tem dinheiro para pagar ao resto do mundo. Quebrar a economia para pagar em real é mentira, não existe. Ninguém quebra. Então, eu quero dizer, quando aconteceu a crise de 2008, foi predominantemente o quê? Um problema de bancos. Os bancos, né? Quem foi salvo? Aonde que se botou dinheiro? Onde é que o governo tirou dinheiro? Os americanos botaram? Os bancos. Então, o que ele está dizendo? Ele está sinalizando. É o segmento mais importante. Então, a cabeça das pessoas está sendo moldada. Quer dizer, se a orientação dos recursos do Estado, as pessoas ficam imaginando que tem todo um critério científico para emprestar aos bancos, porque os bancos são centrais. Centrais, eu quero dizer, são centrais em termos da dinâmica. A saúde dos bancos é a saúde da economia. Você está entendendo? O que os bancos fizeram com esse dinheiro? Foram especular no mercado claro. Emergente aqui. Entendeu? Você está entendendo o que eu quero mostrar? É que esse ganho de poder e de autoridade que passam a ter e que se chama mercado não é do alface, do arroz, do feijão nem da roupa. É mercado do dinheiro. Os que estão dominando o dinheiro. O mercado que é assim. Então, só para fechar isso aqui, que já está na nossa hora. Olha aqui. O Banco Central tem lá uma diretoria chamada Copom. Esse programa de meta de inflação foi nos empurrado gogo abaixo a partir de 99. Até 98 a gente estava com o plano real, mantendo o câmbio sob controle, mas a negociação com o Fundo Monetário disse: só vou emprestar dinheiro se o senhor se comprometer, eleja o senhor para o segundo turno, mas o senhor solta essa porcaria dessa banda, acaba com isso. O câmbio tem que ser livre. Soltou no dia 13 de janeiro, tomou posse no dia 1, foi no dia 13, nunca esqueci. Né? Foi aquele rebuque danado, o dólar subiu, e agora, o que ele está dizendo? Como é que se diz? A crise veio de lá, né? Em 98, quem salvou o Brasil em 98? O Fundo Monetário. Quem salvou a Rússia em 98? A Alemanha. Quem salvou o México em 95? Os Estados Unidos. Ficou 50 bi lá. Né? Quem salvou a Tailândia, não é? Malásia, aquela coisa toda lá na Ásia, o Japão, né? Renegociou a dívida deles todos, né? Quem salvou a Argentina em 2001? Ninguém. O Bush, desculpe, fez assim para a Argentina. Deixou ela quebrar, você vê, né? Deixou ela quebrar, porque a Argentina sempre foi uma coisa perigosa para eles. Então, o que eu quero dizer é que, ao longo do meu curso de economia, que comecei a dar aula em 78, estou dando aula até agora, você vai vendo essa grande expressão do setor financeiro. E você vê teus alunos que você preparou para pensar o Brasil, para pensar o mundo, para pensar em termos sociais, indo ganhar dinheiro multiplicando o dinheiro dos ricos. Porque o que eles fazem? Aquele filme do Woody Allen, eu gostei muito da conversa, aquela conversa no mercado financeiro. O que você faz na vida? Multiplica o dinheiro dos ricos. Eu posso deitar no meu travesseiro e dizer assim, pô, eu passei conhecimento com um bando de gente, ajudei um bando de gente a abrir caminho. Não é indicando nada, não, dando conhecimento. O que uma pessoa dessa pode dizer? Eu vivi minha vida, eu vou multiplicar o dinheiro dos ricos, é isso que eles fazem. Não estou desmerecendo, cada um faz o que quiser da vida, entendeu? Mas essa prioridade desse sistema, então, o que acontece? Se esse sistema... Empurra as pessoas, né? Atrai as pessoas. Claro. Você pensa que existe uma operação chamada carry trade. O que é carry trade? Se eu quiser tomar dinheiro lá fora para montar um negócio, eu posso tomar a hora que eu quiser. Agora, se eles vão me emprestar, são outros 500. Não conhecem Dona Marta? Quem é? São 10, né? Então, agora, um Bradesco da vida, uma Volkswagen, o que for, pode tomar dinheiro lá fora. Consegue, porque tem crédito, tem respeitabilidade. Tá? Então, o que eles fizeram durante esses últimos anos, agora, do golpe, fizeram de montão, a taxa de juros lá nos Estados Unidos estava zero. O aluno me pergunta, como é que é taxa zero? A taxa é 2%, mas a inflação é 2,5%, então 2 menos 2,5 dá menos meio, né? Negativa a taxa de juros. O cara pega o dinheiro lá, troca aqui e empresta para o doutor governo, compra títulos da dívida pública.
E vai ganhar dinheiro aonde? Na praia, tá? Não precisa trabalhar, não precisa controlar o trabalhador, não precisa fazer nada. Então, esse empréstimo que ele tomou entra na dívida externa do país. É dívida externa, não é do governo, é do país. Ele vai ter que pagar em divisa. Entendeu? Vale, se queria. Não, já esgotamos nosso tempo, a aula está tão interessante. Eu quero que você volte aqui para falar mais, e a gente não falou nem do pacote, que agora tem pacote de novo, né? Da fala do Haddad, do mercado, né? da subida do dólar, nada disso ainda, mas não vai dar tempo agora que a gente chegou no final. Mas esse pacote aumenta a capacidade de consumo daqueles que precisam consumir mais. Então, vai aumentar a demanda, porque quem pagava imposto de renda... Agora a gente falou lá no começo, falamos sobre isso, né? É isso aí. Marta, fica aqui o convite para você voltar para continuar essa aula sensacional que você está dando aqui para a gente, mas que ainda não acabou. Você precisa voltar mais. E parabéns pelo esse teu movimento sempre constante, sempre tão dinâmico, e você levar esse conhecimento seu para os seus alunos, porque é preciso formar os cidadãos, como a gente estava falando. Martinha, muito obrigada. Um beijo para você. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui. E até a próxima. Vamos esperar a próxima aula, tá bom? Obrigada, Regina. Obrigada ao público também pelos comentários. Um abraço para todos. Tchau. Beijo grande. Tchau.